o resultado de 2014 representou para a oposição, PSDB, sob a liderança de Aécio Neves, não aquilo que eles verbalizaram naquele momento, como sendo uma vitória de uma máquina montada pelo PT, né, de corrupção para se perpetuar no poder por anos a fio, ganhando mais uma eleição. E por isso ele não aceitou o resultado daquele pleito. Na verdade, ali, Christian, me parece, já havia uma clareza da parte do Aécio Neves e seus companheiros de partido, que a Lava Jato ia chegar neles também. E era preciso fazer alguma coisa, desde já. E ainda eu acho que está para ser contada a história da participação da presidente Dilma Rousseff nesse processo todo, porque a leitura que o PSDB, liderado por Aécio, e parte da coalizão que sustentava Dilma Rousseff, à época, é de que ela não levaria adiante a tarefa de colocar freio à Lava Jato. E aí eu acho que o que definiu daí por diante todo o processo está lá escrito no diálogo entre Sérgio Machado e Romero Jucá. O script está todo ali. Né? Estancar a sangria. Chegaram à conclusão de que a única forma de estancar a sangria era conquistar a presidência. E aí Michel Temer é convencido disso, e é ele o grande articulador, né, do impeachment. Né? Então, a substituição da Dilma não é uma iniciativa da oposição ou apenas da oposição, nasce do seio do próprio governo, liderado pelo MDB, em consórcio com o PSDB, democratas, PP e todos aqueles direto e indiretamente envolvidos na Lava Jato e percebendo que a operação ia chegar neles mais cedo ou mais tarde. Então, eles pagam o ônus de um impeachment sem base constitucional, né, um verdadeiro golpe parlamentar nesse sentido, pagam o ônus de, então, afetar a democracia naquela regra mais sensível que ela tem, que é a que produz a aceitação do resultado do jogo eleitoral, né, rompendo com o equilíbrio democrático naquela regra essencial, e imposta Michel Temer, e ele é então escalado para iniciar esse processo de arrefecimento da operação. Mas como bem lembrou o Christian, o Temer é flechado, né, pelo Janot, que gasta suas últimas flechas ali no episódio da JBS, enfraquecendo brutalmente o presidente, e ele que flertava com lei de abuso de autoridade, que flertava com mudança no comando da Polícia Federal, que de fato escolheu a segunda ao invés da primeiro colocado na lista tríplice do MPF, e assim por diante, não teve força suficiente para levar adiante, né, a tarefa de pôr freio eficaz à Lava Jato. E aí a Lava Jato continuou produzindo seus efeitos, né, tal como a gente sabe. Lembrando que no último ano de governo, Michel Temer, ao intervir no Rio de Janeiro, abandona a agenda política, por consequência, porque não pode mais fazer reforma constitucional. Então, o segundo pé de apoio do presidente, do Temer, era a promessa de realizar as reformas desejadas pelo mercado. Sob o álibi de uma intervenção no Rio, ele tem que abandonar essa agenda reformista, deixando para o seu sucessor, né, reforma da Previdência, por exemplo, é o caso, e termina o mandato do jeito que terminou, né, tendo que, na verdade, resistir a pedidos de impeachment contra ele, e praticamente poucas semanas depois de deixar o cargo, receber a Polícia Federal na sua porta, às 6 da manhã. Né? Então, o problema é que a dose que esses agentes de combate à corrupção aplicaram sobre o sistema político, pegando praticamente toda a elite do sistema político que se financiava a partir daqueles expedientes, é que, de fato, ela produziu o efeito de uma alternância no poder, e eu acho que, estou convencido de que combate à corrupção serve antes para a alternância no poder, e talvez depois, se é que vem, acabar com a corrupção, mas eu diria que esse segundo resultado não necessariamente vem, como a experiência brasileira mais uma vez está demonstrando, mas ela sim é uma alavanca interessante e importante para produzir a alternância no poder. Só que a dose aplicada foi tão alta que ela desestruturou o sistema político e abriu as portas do inferno para a emergência de uma liderança como a de Bolsonaro, porque a expectativa no cálculo do mainstream, a expectativa é de que o cenário levaria a uma candidatura de centro em 2018. E o sistema político recuperaria o controle da situação. Mas isso não se viabilizou. O que se viabilizou foi a figura de Bolsonaro. O que os lavajatistas não imaginavam é que o Bolsonaro se revelaria um anti-lavajatista. Então, para terminar o diagnóstico sobre o fim da Lava Jato, eu diria, começa com a destituição da Dilma, não avança tanto quanto se queria com a presidência do Temer, mas vai se consumar, paradoxalmente, né, nas mãos do presidente que se elegeu graças à onda lavajatista e de combate à corrupção. Então, as medidas que Bolsonaro tomou de maneira sistemática, e algumas em consórcio com o Legislativo, foram desmontando a operação. Então, ele afetou o funcionamento do COAF, ele afetou o funcionamento da Receita Federal, que era um grande parceiro dos procuradores da Polícia Federal. Nós sabemos como ele tentou mexer na Polícia Federal, nós sabemos que ele não nomeou o primeiro da lista do MPF, mas ele escolheu um outsider que fez campanha por fora e fez uma campanha de identificação com a agenda bolsonarista para se viabilizar como PGR, que é o atual procurador-geral, e que está lá tomando as suas medidas, né, às vezes atacando o presidente, às vezes defendendo sua agenda, e sem dúvida nenhuma contribuindo enormemente para desmontar o modelo de Lava Jato que se inaugurou lá em 2014. Né? De tal modo, para concluir, Cláudio e Christian, eu acho que minha visão sobre o processo não difere muito da do Christian, talvez apenas em alguns acentos em relação à ação estratégica de alguns desses atores. Né? E da parte